das nossas obras que a gente começa a fazer. O mood seria meio que o clima, o clima, né, da imagem. Então, dependendo de como for o mood, a gente passa uma sensação diferente, com a nossa obra, né? Aqui, por exemplo, a gente tem desespero, né, esperança, e ver como isso é usado, são paletas específicas usadas para trazer essa sensação, né? Então, a gente aqui tem solitude, uma paleta um pouco mais sóbria, né? Tristeza, um pouco mais puxado para o roxo, para os frios, né? Cheerful seria algo agradável, né? Cheerful joy seria algo um pouco próximo do agradável, né? Cheerful. A gente tem aqui tranquilidade, alguma sensação épica também, trazendo esse contraste de cores aqui entre esse vermelho e esse azul aqui, bem saturados, né? Então, tipo, a saturação também influencia na sensação que a gente quer trazer, né? Aqui a gente percebe também que aqui tem uma luminosidade um pouco mais alta, então os valores são um pouco mais altos para trazer essa questão um pouco mais de tranquilidade, né? Trazer as cores até um pouco mais próximo, talvez, próximo de um pastel. Não seria um pastel, mas seria umas cores mais lavadas, assim. Fúria trazendo esse vermelho, né? E trazendo essa saturação, esses escuros aqui na cor. Né? Medo. Eu não vejo essa questão aqui muito de medo, né? Mas medo aqui, mistério e sem vida aqui, né? A gente tem aqui alguns exemplos de desenvolvimento de pintura, né? Tem os métodos que as pessoas às vezes usam, que é pintar, fazer toda a pré-pintura em cinza, né, em escala de cinza, ou fazer ela já usando as cores, né? Na minha experiência, eu acho que, tipo, fazer a pintura em escala de cinza, ela dá um controle bacana de valor, ela ajuda melhor na questão de separar os planos, a profundidade, né, e tal, mas às vezes o ponto mais complicado seria passar essa questão para a cor, né? Porque às vezes ela fica tem que ter muitos processos que você tem que fazer para poder não deixar ela ficar tão contrastada assim, que acontece quando a gente passa uma pintura do cinza para a cor, né? Aqui a gente já vê ele fazendo uma pintura mais usando cores, né, como base, e faz a cor base aqui, depois só vai refinando, né? Eu acho isso aqui um método interessante também. Só a questão que às vezes a gente faz assim, às vezes a gente pode perder um pouco da distribuição de valor. Né? Mas isso aí depende também da experiência do ilustrador, né? Do artista. Aqui seria um exemplo, né, de fazer o modelo base, né? Seria o line art. Aqui seria o flat, que a gente fala flat seria a cor base, né? A cor base da ilustração. Seria colocar a cor chapada aqui no caso, né? Verde, azul. E a influência da luz. E aí a gente vê aqui que ele pega uma luz um pouco mais quente, né? Um pouco mais puxado para o amarelo, mas aqui, tipo, tu não vê tão amarelo aqui. A gente percebe amarelo, mas aqui seria um verde um pouco mais puxado para o claro, né? No sentido do amarelo, mas não seria amarelo, né? Então todas as cores são puxadas nesse sentido também. Tanto os cinzas aqui, esse vermelho, então, tipo, eles são puxados no sentido de se amarelarem mais e ficarem um pouco mais claros. Mas, dependendo da cor deles e do tipo de material, eles não chegam na mesma cor e no mesmo valor da fonte de luz, no caso. Cor e narrativa. A gente tem a utilização, né, de como a gente pensa nessa cor no sentido de narrativa. Né? Tipo, por exemplo, aqui a gente tem o Superman, né? Então são usados aqui cores um pouco menos saturadas em contraste a esse vermelho, né? Então a gente vê esse vermelho como o elemento de maior contraste nessa cena, tanto pela pureza da cor dele, né? Quanto em complementariedade, né? Por exemplo, aqui a gente tem os amarelos, aqui os vermelhos puxados um pouco mais para o violeta, mas eles não são tão puros quanto esse daqui. Então esse daqui chama atenção. Não só a cor, né? Mas também pelo formato da composição. A gente tem um enquadramento da cena aqui que chama e o olhar do Superman também para baixo, né? Então, tipo, tudo isso chama para foco principal, né? Foco nativo. Aqui é um pouco mais simples de perceber, a gente tem esse vermelho aqui da porta, né? Fora que ele está no centro da imagem também, rodeado de preto, e as linhas de fuga vão no sentido da porta também, né?
Então a gente tem também tipo esse sangue aqui, todos eles estão indicando aqui também no sentido da porta, né? Então, como conforme ele usar também no sentido do foco nativo. A gente tem essa ilustração aqui também. Eu me esqueci o nome da... Garcia sabe o nome dessa... Enfim, dessa HQ, eu me esqueci o nome. Você que é do Alan Moore. Mas enfim. A gente tem essa mulher aqui de preto, que ela tá no centro, né? E por ela ter esse shape aqui mais triangular e ela tá no centro, ela se destaca mais, né? Então a gente tem esse vermelho em contraste com esse vermelho também, chama mais a atenção. Em relação a personagens que tem uma paleta de cor um pouco mais análoga, como esse cara aqui, e esse daqui, né? Essa daqui chama bastante atenção também pelo ponto de contraste entre o preto bem puro e esse branco, né? Então a gente tem esses chamados bem fortes. A gente tem essa cor sendo utilizada a cor, né? O mood dela seria um tom mais frio, simbolizando um aspecto um pouco mais de mistério, né? Então seria no meio da noite. E a gente tem essa luz amarela aqui, né? Chamando um ponto focal diferente de todo o mood da cena. Essa aqui eu achei interessante também, essa cena, porque ela é construída em tons de cinza, azul e verde, né? E quando a gente chega no final dela, a gente tem um ponto forte de vermelho, então traz um contraste forte, uma carga mais forte, né? Esse vermelho está aqui. Se fosse um cenário em que tivesse muito vermelho ou muito alaranjado, essa cena aqui do sangue teria menos impacto, né? Então, tipo, nesse sentido também a gente pensa na utilização de cores na nossa narrativa. A gente tem também o uso da perspectiva atmosférica, que seria quanto mais ela é mais visível em ambientes que a gente tem montanhas, né? Então, quanto mais distante as montanhas vão ficando, elas vão ficando mais borradas, né? Pode assim dizer. Mas o que acontece ali é que aquelas montanhas elas vão perdendo, elas vão ficando mais lavadas, pode-se dizer assim, né? Então, elas vão ficando mais lavadas e vão dando essa aparência de que estão mais distantes. Aqui o efeito atmosférico, às vezes, é utilizado para separar planos, utilizando essa névoa aqui, né? Então, a gente vê que essa névoa aqui separa essa mulher da parte de trás e desse cenário da frente, né? Então, a gente tem aqui separado 3 planos, utilizando essa névoa. Então, esse efeito de enevoamento é muito utilizado também para dar esse aspecto de distância, né, de cenários. A gente tem aqui alguns exemplos de mood, né, que seria um mood mais quente, né? Até mostrando uma questão de felicidade, ou uma questão mais quente, né, uma questão mais acolhedora, né? Aqui a gente tem um Hotel Budapeste, né, que é um pouco excêntrico, a gente tem essa paleta rosa e os tetos azulados aqui. A gente tem esse vermelho aqui, né, forte, contrastando com o azul, que mesmo que a gente perceba que é azul, quando a gente pega na paleta mesmo, eles não são tão azuis, né? Eles estão um pouco mais próximos do vermelho, né? Seriam mais roxos aqui, mas não chegariam no azul mesmo. E a gente tem aqui um mood um pouco mais tranquilo, né? As cores um pouco mais sobras, né? Aqui também a gente tem a utilização, aqui, por exemplo, dos verdes, né? Em contraste a tons mais violetas, né? Mais roxos. A gente tem aqui a mesma situação do Hotel Budapeste, né? A gente tem aqui uma paleta rosa, né? Só que a gente tem utilizando azuis, né? Azuis com uma saturação um pouco mais forte para chamar atenção para essas portas. A gente tem aqui também uma cena do Castanho do Pará. Então a gente tem aqui a utilização do vermelho e do azul, né, para mostrar a relação entre esses dois personagens, mostrar como eles são mais importantes dessa cena, mostrar também a saturação deles, né, em relação a personagens, por exemplo, que estão aqui fora, né? Então a gente vê aqui uma questão um pouco mais lavada, um pouco mais integrada à paisagem, ao passo em que esses personagens têm essa cor justamente para chamar eles como ponto de atenção, né? A questão
das cores também pode ser usada de uma forma muito interessante para passagem de cenários, né? Por exemplo, aqui a gente tem um cenário interno, isso aqui é do Umbrella Academy, então a gente tem aqui esse cenário interno um pouco mais quente, né? Que representaria até as luzes pertencentes ao interior desse local, ao passo que fora desse local a gente tem um cenário um pouco mais frio, né? Cores um pouco mais, uma tonalidade no geral, um mood um pouco mais frio, um pouco mais triste, desolador, que é usado muito em função de usar esses cinzas mais frios, né? A gente tem aqui uns verdes, mas um pouco mais puxados pro cinza, né? E uns vermelhos não tão vívidos também. Aqui, como eu falei, né, paleta para mudança de cenários, aqui a gente tem o exterior, de uma caverna, é aí que a gente tem o interior. Então, tipo, tem essa mudança, tipo, desse cenário um pouco mais influenciado pela luz do sol do que um cenário interior influenciado por luzes de tocha, né? Só que aqui o autor também ele usa uma estratégia de não usar uma cor que fosse muito escura, né? Então ele usa um roxo para fazer essa relação com esse amarelo também, né? Então dá uma complementariedade, né, nesse cenário também, mostrando um pouco mais de tensão. O outro exemplo também, mostrando o exemplo da mudança do cenário, mudança do cenário e como isso também muda a paleta. A gente tem essa outra página aqui do Umbrella Academy, que a gente tem esse ponto um pouco mais azul aqui, e vai se alterando para esse tom aqui um pouco mais amarelado. E é isso. A pintura de HQ, ela depende muito do... Pintura de HQ, a pintura no geral, depende muito do propósito que tu quer, né? A gente tem aqui no Scott Pilgrim umas cores mais saturadas, mais estouradas, né? Aqui no Mamuka Jovem a gente tem uma coisa mais luminosa, mais próximo dos mangás, que usam bastante highlights e green lights nas pinturas. A gente tem aqui um entre meio, né? Um pouco mais do Superman, no caso, né? E é isso, gente. Obrigado por estarem aqui. E é isso.